E aí, pessoal, chegamos na nossa segunda aula do assunto de conjuntos numéricos. Hoje nós iremos falar sobre números racionais. Aqui você vai aprender um pouquinho mais sobre números racionais. Se você me vê aí suando um pouquinho, ou brilhando, não liga. Está fazendo 37 graus aqui no Rio de Janeiro e aonde eu tô não tem ar-condicionado. Então, esqueça esse detalhe e bora para nossa aula. Bom, aí nós vamos começar, falando sobre os números racionais, tá? Os números racionais são todos aqueles números, que podem ser escritos em forma de fração do tipo P sobre Q, ou seja, P sobre Q. E aí, o P sobre Q é o quê? São números inteiros, tá? Onde o meu P está representando um número inteiro e o meu Q também está representando um número inteiro, tá? E aí eu vou dar exemplo para vocês aqui de números racionais. E lembrando, tá? É importante você lembrar que toda fração é uma divisão. Fração é a mesma coisa que divisão, beleza? Então, continuando aqui, voltou para cá. Vamos lá, exemplozinho bonitinho aqui para vocês. Eu tenho aqui, ó, 2 terços, 4 quintos, 8 sobre 2 e assim por diante. Então, são exemplos de frações com números inteiros. Continuando aqui, ó, eu quero que vocês me acompanhem, tá? Observem que todos os números, ó, todos os números inteiros também são o quê? Racionais. Isso aí, repete com o professor. Todos os números inteiros também são racionais. Exemplificando, o número 2, menos 2, por exemplo, pode ser simbolizado por, olha isso aqui, menos 2 sobre 1, tá? Por quê? Olha aqui, eu tenho menos 2 sobre 1. E aí lá na regrinha de sinais, que vocês já aprenderam lá na nossa primeira aula, eu disse o quê? Que menos dividido por mais é menos. Então aqui eu tenho menos. E aí eu tenho 2 dividido por 1, que é 2. E menos 2 ele pode ser representado dessa forma aí também, tá? Pode ser representado assim, bonitinho. Menos 2 sobre 1, tá bom? Então, continuando aqui, ó. É uma fração com numerador e denominador, o quê? Inteiros. Logo, é racional. Lembra que lá no início eu falei que o número racional, ele é o quê? São todos aqueles números que podem ser escritos na forma de fração, onde, P e Q são números inteiros. Então, é isso aí que aqui está falando. Está falando a mesma coisa que eu já falei. Logo, ele é um número racional. O conjunto dos números racionais, ele é simbolizado pela letra Q, tá? E aí, lembra que a gente já estudou sobre outros dois conjuntos? O conjunto dos números inteiros e o conjunto dos números naturais? Então, o conjunto dos números inteiros, tá? Está o quê? Estritamente contido no conjunto dos números racionais. Olha aqui, ó. Conjunto dos números inteiros está contido no conjunto dos números racionais, representando os conjuntos já estudados. Então, nós temos aqui o conjunto dos números naturais. O conjunto dos números naturais é aqueles números o quê? 0, 1, 2, 3, 4, todos os números positivos, incluindo 0. Esses inteiros, tá? Não pode ser com vírgula. Esses são os números naturais. Conjunto dos números inteiros, ó, aí já é maior do que o conjunto dos números naturais. Por quê? Porque aí eu tenho os números negativos inteiros e eu tenho o quê? Os números positivos inteiros, tá? E aí eu posso ter o menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 1000, menos infinito, sei lá, tá? E aí eu tenho um número maior do que o número dos naturais. Já o número, o conjunto dos números racionais, que é o que nós estamos vendo agora, ele é o que? Ele é maior, tá? Ele é maior do que esses outros dois conjuntos, tá? Então, se ele é maior, ele contém esses números ali dentro, esses conjuntos dentro dele, Ele tem ali o conjunto dos naturais está contido no conjunto dos números inteiros, que logo, o conjunto dos números inteiros está contido no conjunto dos números racionais. E aí, continuando aqui, eu vou estar dando aqui algumas demonstrações para vocês.
Por exemplo, aqui, ó, a definição aqui de números racionais pode ser expressa dessa forma aqui, ó. Números racionais é a letra Q, tá? Ele é representado pela letra Q. E aí eu tenho que, né, o conjunto dos números racionais é igual a A sobre B, tá? Isso daqui é uma expressão, tá? Só para vocês entenderem, tá? Onde o meu A, ele pertence ao conjunto dos números inteiros e o meu B, ele também pertence ao conjunto dos números inteiros asterisco. Lembra que aquele asterisco significa? Significa que são todos os números inteiros menos o número zero, tá? E aí eu vou te mostrar o porquê que o B não pode ser um número zero, tá? Por exemplo, se eu tenho aqui A sobre B, tá? E aí eu tenho aqui como exemplo o meu A sendo 0 e o meu B sendo 2, eu tenho como resultado 0, certo? Por quê? Porque eu posso fazer isso aqui, ó. 2 vezes 0 vai ser igual a 0. Agora, o que eu não posso fazer, e nem existe isso, é indeterminado, isso não existe, é o quê? É isso aqui, ó. Tá? Vou botar aqui. B não, vou colocar só um número agora. Eu não tenho isso aqui, 2 sobre 0 igual o quê? Não tem. Não existe, olha, não existe, eu vou botar aqui o símbolo de não existe, o quê? Um número que 0 multiplica, 0 multiplicado por esse número que não existe, tenha resultado igual a 2. Isso não existe, então, esse conjunto aí não existe, tá? Isso não existe. Pronto, acabou, tá? Beleza? Agora, vem comigo aqui, vou dar alguns exemplos, tá? De números inteiros racionais, tá? E aí eu posso te dar aqui como exemplo o número menos 9 sobre 3. Ó, menos 9 sobre 3, lembrando que se eu tenho um menos ali, o número de baixo, ó, aquele é positivo. Ou poderia ser inverso também, não ia mudar em nada. Significa que eu tenho uma divisão entre sinais diferentes. E aí o resultado tem que ser negativo. E aí eu tenho 3 dividido por 9, 9 dividido por 3 é igual a 3. E menos 3 é um número inteiro, tá? Ele é um número inteiro e ele está sendo representado aqui, ó, esse menos 3, por esse número aqui racional, tá? Ele é um número racional. Agora eu tenho aqui um decimal finito. Professor, o que seria um decimal finito? Calma que você vai ver agora, tá? Primeiro, número decimal é todo aquele número, deixa eu abaixar aqui um pouquinho, é todo aquele número que tem vírgula, tá? Então esse é um número decimal, tá? É um número decimal, tá? E o que seria finito? Finito é aquilo que tem um início e um fim. Ele começa e termina. Infinito não tem fim, certo? Isso daí todo mundo já sabe, bem tranquilo, é só para você entender, tá? Voltando para cá, o que nós temos aqui agora? O que nós temos aqui? Decimal finito. Vou dar um exemplo bem tranquilo, bem facinho, ó. O número meio, tá? Não é um meio, é meio, tá? Por quê? Porque tem muita gente que fala um meio, tá errado. É meio, tá? Meio. Então eu tenho aqui meio. Meio é igual a 0,5, tá? Então isso daqui é um decimal finito. Tem um início e tem um final. Acabou. Por quê? Ali eu tenho 1 sendo dividido por 2. 1 divide 2? Não. Então eu acrescento um zero aqui. Se eu acrescentei um zero ali, eu acrescento um 0, aqui. E aí eu tenho 10 dividido por 2, 5. E não sobra nada. Acabou. É finito. É finito porque acabou. Não continua. Agora vem aqui comigo. A dízima periódica. A dízima periódica já é o quê? Já é o contrário. É aquilo que não tem fim, tá? Neste momento, o que nós temos que entender? Que a dízima periódica, ela não tem fim. O período, né? Esse periódica significa que o período do número vai ficar se repetindo a vida toda, tá? E aí eu tenho uma dízima periódica, por exemplo, o número 1/3. 1/3 é um número onde vai ter uma dízima periódica. Vai ficar 0,333 e assim a vida toda. Repare que esse 333 aqui é o período, tá? É o período, por isso que é dízima periódica. O período vai ficar sendo repetido a vida toda. E aí, olha só.
Por que vai dar 0,33333 a vida toda, professor? Porque ali eu tenho 1 sendo dividido por 3. 1 divide 3? Não divide. Então, eu acrescento 0 aqui, boto 0 lá e a vírgula. 10 dividido por 3 vai dar 3. 3 vezes 3, 9. 10 menos 9, sobra 1. Sobrou 1. De novo, 1 divide 3? Não. Acrescento 0, vai dar 3. Vai sobrar aqui 1 de novo e assim vai ficar a vida toda. Então, por isso que é uma dízima periódica, porque vai ficar repetindo, tá? Então, você tem que entender que se ficar repetindo, é uma dízima periódica. Como eu já falei, periódica. O período, tá? Tem um período. O período fica se repetindo, tá bom? Então, vamos continuar aqui, ó. Agora eu tenho aí alguns casos para a gente estar entendendo e resolvendo, tá? Adição e subtração de frações. Denominadores iguais, tá? É o primeiro caso. Quando eu tenho aí adição e subtração, eu tenho dois casos, onde, primeiro, os meus denominadores são iguais e depois quando meus denominadores são diferentes. A gente vai ver os dois casos aqui. Eu vou mostrar com a subtração e eu vou mostrar com a adição, tá bom? Então, o primeiro caso que eu vou mostrar é com a nossa adição, quando os denominadores são iguais, tá? Quando eles são iguais, por exemplo. Vamos lá. Eu tenho aí, por exemplo, 2,5 mais 9,5. Beleza, show! Se eu tenho aí denominadores iguais, 2 e 2, é muito simples. Basta eu repetir o número 2 ali embaixo e somar lá em cima. 3 mais 9, 12. E 12 dividido por 2 é igual a 6. Pronto, acabou. Sem mistério algum. Agora, quando eu tenho a subtração. Subtração é a mesma coisa, sem problema. Ó. Por exemplo, 8 terços menos 5 terços. Aí, ó, denominador igual, repete o denominador. E diminui. 8 menos 5 vai dar 3. 3 dividido por 3, 1. Acabou. É isso. Fácil, fácil, mole, mole. Tá? Isso daqui você já aprendeu na escola, eu tenho certeza. O pessoal acha que fração é um bicho de 7 cabeças, mas é muito tranquilo. Aí eu tenho aqui, segundo caso, denominadores diferentes. Por exemplo, eu tenho aqui a minha adição, vou colocar aqui denominadores diferentes. 1 sobre 12, por exemplo, mais 4 terços. Pronto, aí, ó, denominadores diferentes. Eu tenho 12 e eu tenho 13. Vamos tirar o MMC. Caraca, professor, não gosta disso não. Ué, não gosta, mas tem que fazer, né? Vamos lá. MMC começa fatorando pelo 2. Vai dar 6, vai dar 3. Fatora novamente pelo 2. Vai dar 3, vai dar 3. Só pode pelo 3. 1 e 1. MMC aqui, ó. 2 vezes 2 vezes 3, 12. Então, mínimo múltiplo comum aqui é 12. Então, já sei que aqui, ó, eu tenho que ter o número 12. E agora, acabou? Não, acabou nada. Presta atenção, ó. Eu tenho aqui 12 dividido por 12 vai dar 1. E 12 dividido por 3 vai dar 4. O que eu faço? Eu vou multiplicar esse 1 pelo número 1 lá de cima. 1 vezes 1. Quanto que é 1 vezes 1, gente? Isso daqui é difícil, né? 1 vezes 1, professor, vai ser igual a 1. Tá? Então, eu tenho aqui 1. 1 mais 4 vezes 4, que é 16. E aí, 16 mais 1, 17 sobre 12. Acabou. A resposta é essa do meu exemplo. Agora, vamos lá. Exemplo com subtração. Eu tenho aqui, por exemplo, 2, tá? Eu tenho 2 terços menos o quê? Menos 1 quarto, tá? Menos 1 quarto. Como é que vai ficar isso? Ó, eu já sei só de cara que o mínimo múltiplo comum entre esses dois é o número 12. Então, ó, eu boto o número 12 lá, tá? Por quê? É só fazer 3 vezes 4, eles são primos entre si. Eu vou multiplicar 3 vezes 4, que dá 12. Beleza. E aí, onde eu tenho o... deixa eu botar aqui a cor diferente para vocês não se confundirem, tá? Então, onde eu tenho 3 e onde eu tenho 4, eu vou mudar. Onde eu tenho 3, eu vou botar o 4, porque é 12 dividido por 3 dá 4. E depois, 12 dividido por 4 dá 3. Multiplica lá em cima, gente. Multiplica lá em cima. Preste atenção que isso daqui é assunto de sexto ano, hein? 4 vezes 2 é 8. Menos o quê? 3 vezes 1, que dá 3, tá? Que vai dar
3. E agora? 8 menos 3, olha aí, 8 menos 3 é 5. E aí eu tenho 12. Pronto, acabou. Mistério nenhum, gente. Mistério nenhum, tá? Então, assim, muito tranquilo, né? Assunto tranquilo mesmo. Olha aí, o calor tá brabo aqui, mas é isso aí. Gente, não tem mistério. Isso daqui é matemática básica, tá? Mas é matemática básica que cai no concurso público, beleza? Então, continuando aqui, vamos passar para o próximo slide, tá? Vamos passar para o próximo slide. Sobre frações, tá? Tipos de frações. E aí? Lembra disso aqui? Dos tipos de frações? Bom, se você ainda está estudando, com certeza você lembra, tá? Com certeza, nós temos aqui a fração própria. A primeira fração, o primeiro tipo de fração é a fração própria. E a fração própria, ela é o quê? É esse tipo de fração aqui, ó. Quando A sobre B, ele é o quê? O resultado é menor do que 1. E o meu A, ele tem que ser o quê? Menor do que B, para o resultado ser menor do que 1, tá bom? Então, isso aqui é a minha fração própria. Por exemplo, eu tenho essa pizza, né? Imagina que isso daí é uma pizza. Tá dividido em 8 partes, tá? Tá dividido aqui, ó, em 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 partes, tá? E aí eu vou dar um exemplo aqui de uma fração. Por exemplo, 3 oitavos. Olha aí, eu tenho uma fração de 3 oitavos. Essa fração, ela representa o quê? 3 partes, ó, vou pintar aqui 3 partes de um total de 8 partes. Então, essa é a minha fração. É como se fosse um pedaço da pizza que eu comi. Comi 3 oitavos dessa pizza. Comi 3 fatias, 3 pedaços dessa pizza, tá? Então, sempre que eu tiver o meu numerador menor, tá? Quando eu tiver o meu numerador menor do que o meu denominador, eu terei uma fração própria. Agora, quando eu tiver o contrário, quando eu tiver uma fração imprópria, como eu já falei, o nome já diz, né? O contrário. Quando eu tiver a situação contrária, né? Eu vou ter isso aqui, ó. A sobre B vai ser o quê? Maior ou igual a 1, tá? Onde o meu numerador, que está sendo representado pelo A, vai ser maior ou igual ao meu denominador, que é a minha letra B, tá? E aí eu vou dar um exemplo aqui de fração imprópria, tá? Uma fração imprópria, ela pode ser representada dessa forma aqui, ó. Vamos lá. Ela pode ser representada assim, ó. O exemplo que eu vou dar. 1 mais 3 oitavos, tá? 1 mais 3 oitavos é um tipo de fração imprópria. Tá, mas aí não estou vendo uma fração imprópria, professor. Então, vamos lá. Isso pode ser representado dessa forma aqui, ó, tá? Ele pode ser representado dessa forma, ok? E aí que, para mim transformar essa parte inteira, tá? Essa parte inteira, opa, eu acho que eu apaguei aqui sem querer, pera aí, tá. Para mim transformar essa parte inteira, acabei apertando o botão errado aqui, essa parte inteira, né, em uma fração, né, uma fração imprópria, eu vou ter que multiplicar 8 vezes 1, que vai dar 8, e depois somar com 3. 8 vezes 1, 8. 8 mais 3, 11. 11 sobre 8, tá? Então, aí eu tenho a minha fração imprópria. Se eu resolver essa fração, essa divisão, eu vou ter um número maior do que o número 1, tá? Então, vamos lá, vamos representar isso aqui agora, ó. Eu encontrei ali, ó, 11 oitavos, não foi? Então, vamos lá. Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, tá? Então, eu tenho 16 partes iguais. Se eu tenho ali uma parte inteira, ó, esse número 1 aqui representa a parte inteira. Ou seja, representa essa pizza toda aqui inteira, tá? Então, vamos lá. Eu tenho essa pizza toda aqui inteira. Deixa eu pintar ela aqui, tá? Então, eu tenho aqui o quê? 8 partes inteiras, tá? Então, ó, eu vou
colocar aqui para vocês entenderem mais. Ó. Eu tenho 8 partes de um total de 8. Mais o quê? Mais o quê? 3 oitavos. Olha aqui, ó. Mais 3 oitavos. 3 partes de 8. Uma parte, 2 partes, 3 partes. Ou seja, ali do lado eu tenho o quê? 3 partes de 8. E olha aí, isso daqui a gente já aprendeu. Se eu tenho denominadores iguais, eu vou ter o 8 lá embaixo. E aí eu tenho 8 mais 3, que é 11. Pronto aqui, ó. Acabei de provar para vocês como que fica essa conta, tá bom? Espero aí que você tenha entendido esse tipo de fração. Porque assim, é uma coisa básica. Cara, é muito básico. É coisa de 6º ano. Se você está sentindo dificuldade nesse assunto, desculpa aí, mas você tem que pegar o material de apoio, o PDF que eu deixei aí para você, e dar uma estudada, tá? Você vai ter que revisar, vai ter que estudar. Entre em contato comigo para tirar dúvida, tá? Eu prometo para vocês que eu não vou estar com essa cara aqui suada. Eu tô sentindo um calor danado, tá? Tô sentindo muito calor. Mas eu vou atender vocês de boa. Faz o seguinte, pega o meu Instagram, tá aí embaixo no slide, tá? Em todo o PDF tem ele. E entre em contato comigo pelo direct, beleza? Então, vamos lá, vamos continuar, tá? Agora a gente vai falar aqui sobre as frações aparentes. Olha, aparente. Aparente é aquilo que aparenta, né? Aparenta. Muitas das vezes não é, né? O golpe tá aí na internet, cai quem quer. Às vezes o camarada vai lá, né? Às vezes o camarada vai lá, monta lá, arma um encontro com a menina toda bonita, nas fotos e tudo, aí aparentemente é uma garota linda e tal, e aí chega no dia lá do encontro lá que ele nunca viu, nunca fez uma ligação de vídeo pra pessoa, né, pra ver se realmente é aquilo, chega lá na hora e pum, cai no golpe, é assaltado, ou então não é nada daquilo, às vezes não é nem aquela mesma pessoa, ou é assaltante, sequestrador. Então assim, fica ligado, o golpe tá aí, cai quem quer. Bora lá, continuando. Fração aparente. O que seria uma fração aparente? Ó, a fração aparente é esse tipo de fração aqui, ó. Pera aí. Quando eu tenho o meu A sobre o meu B, onde, tá? Ó, onde o meu A, ele é divisível por B. Ou seja, quando o meu A, o meu numerador, ele for divisível por meu denominador, eu vou ter um número inteiro. Eu posso, por exemplo, aqui representar esse número aqui, ó. 8 quartos é o mesmo que 2, tá? É a mesma coisa que eu escrevi no número 2. Olha aí, ó. Vamos lá, novamente. Vamos pegar aqui, ó. Eu tenho 8 partes aqui, né? Nas duas pizzas eu tenho 8 partes, tá? Então eu tenho aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7... e 8, né? Do outro lado a mesma coisa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Beleza. Então eu tenho aí 8 partes. Só que essas 8 partes, essa fração, né, essa pizza, eu vou dividir ela só em 4 partes. Então, olha só, eu vou apagar tudo isso aqui para você conseguir enxergar o que eu vou fazer. Ó, eu vou dividir ela em 4 partes. Ó. Então eu tenho aqui, ó, dividir em 2 partes, dividir o que? Em 4 partes, tá? Dividir ela em 4 partes. E aqui, mesma coisa, ó. Eu tenho aqui, ó, vou dividir ela em 4 partes, tá? Então eu tenho aí 4 partes. Ok, beleza. Então, quando eu faço essa divisão, olha só o que vai acontecer. Eu vou ter aqui, ó, eu vou ter aqui, ó, uma parte. Eu vou ter aqui, ó, 2 partes. Eu vou ter 3 partes. E aqui, ó, 4 partes. Ou seja, eu tenho 8, dividir o quê? Em 4 partes, tá? E aí eu tenho, do outro lado, a mesma situação, tá? Beleza? Vamos lá. Opa, não mudei aqui a cor da caneta. Tá? Então,
Vamos lá, azulzinho, bonitinho, bonitinho, bonitinho. Depois verdinho, ó, opa, verdinho, olha o verdinho, tá? E depois o preto, tá? Black, é isso aí. E aí olha só o que acontece. Quantas partes vermelhas, por exemplo, eu tenho? Ó, eu tenho duas partes vermelhas, ó. Opa, eu tenho duas partes vermelhas. Eita, tá na borracha aqui. Eu tenho essa parte vermelha e eu tenho essa parte vermelha, tá? E aí, parte azul, mesma coisa. Tenho duas partes azul, duas partes preta e duas partes verde. Então aí é a fração aparente. Eu divido 8 por 4, eu fico com duas partes iguais de cada uma delas, tá bom? Ou, se você preferir, é isso aí, tá? Vamos passar para o próximo. A fração aparente ela é bem fácil, não vamos ficar falando muito, senão a gente acaba se confundindo, a gente acaba confundindo as coisas. Então, vamos falar agora dos números mistos. O número misto, gente, olha só, eu vou dar um exemplo aqui de número misto, tá? 2, 1 oitavo. 2, 1 oitavo é o mesmo que 2 mais 1 oitavo. Caramba! E aí? E aí que eu posso fazer aqui o quê? Eu posso fazer essa situação aqui, ó. 8 vezes 2, que vai dar 16. 16 mais 1 é igual a 17. E repete ali o 8. Então, aqui eu tenho o número misto. E o que seria um número misto? Ó, o número misto, eu vou botar aqui de outra cor, tá? Eu tenho aqui um número misto representado dessa forma. A, B sobre C, tá? Onde eu posso escrever dessa forma. A mais B sobre C. E esse número ali, aquela fração ali que eu encontrei aqui, ó. Como é que ela ficaria? Ela ficaria dessa forma aqui, ó. Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 e 24. Então vamos lá. Ali eu tenho um número 2. Esse número 2 aqui, ele representa a parte inteira. E a outra parte, a parte fracionada, tá? Agora vamos lá. Eu tenho 3 pizzas cortadas em 8 pedaços. Eu tenho aqui, ó, 17 partes dessas pizzas, né? Então vamos lá, vamos preencher isso daqui até o número 17, ó. Do 1 ao 8 está preenchido, como vocês podem ver, tá? Então eu tenho aqui uma parte inteira, outra parte inteira, porque aqui só vai até o 16, tá? Aqui vai até a parte do número 16. E o quê? Uma parte de um total de 8. Olha aí, ó. Então eu posso representar aqui o quê? 1 e 1 oitavo. Tá? 1 oitavo aqui não, né? Aqui é 8 sobre 8. E aqui é 8 sobre 8. É um inteiro que eu quis dizer, tá? E aí eu posso somar todo mundo. 8 mais 8, 16 mais 1, 17 sobre 8. Dessa forma, bem tranquilo. E aí eu quero que você me conte, tá? Me conta aí. Até agora você entendeu? Tá gostando da aula? Diz aí. Até agora nós temos aqui 28 minutos. Vamos fazer exercício agora para a gente terminar essa aula, tá bom? Então vamos lá. Primeiro exercício que eu trago para vocês, vou botar na tela aí agora, é esse aí. A expressão 2 é igual a... Vamos lá. Então, eu tenho que fazer isso aqui. Eu tenho 2 sobre... 2 sobre não, né? Eu tenho aqui 1/4 menos 2/5 mais meio, tá? Menos 3, abre parênteses, meio menos 1/3 mais 2/5. Beleza. Tirando o MMC, tá? Vamos lá. Tirando o MMC, o mínimo múltiplo comum, entre esses números, eu vou ter ali o mínimo múltiplo comum entre 4, 2 e 3,
4, 5 e 2. 4, 5 e 2 vai ser 20. Por quê? Ó, divide por 2. Dá 2, dá 5, dá 2. Ou dá 1, quer dizer. Pera aí. Aqui dá 1. Que isso, professor? Deu mole? Dei mole. E aí eu tenho 2, vai dar 1, 5 e 1. Por 5, 1, 1 e 1. Tá? 2 vezes 2, 4. 4 vezes 5, 20. E aí eu tenho um mínimo múltiplo comum igual a 20. Aqui embaixo eu já sei que vai ser 2 que multiplica alguma coisa aqui em cima, só que o meu denominador já vai ser 20, tá? E aí eu tenho 20 dividido por 4 vai dar 5. 20 dividido por 5, 4. E 20 dividido por 2, 10. 5 que multiplica 1, 5 menos 4 que multiplica 2, 8. Mais 10 vezes 1, 10. Tá? O mesmo vai acontecer do outro lado. O mínimo múltiplo comum entre esses números, 2, 3 e 5, é a mesma coisa que eu pegar 2 vezes 3 vezes 5. 2 vezes 3, 6 vezes 5, 30. Então, aqui o meu mínimo múltiplo comum vai dar 30, tá? Então, eu tenho aí o meu denominador sendo o número 30. E aí eu tenho 30 por 2 é 15, 30 por 3 é 10 e 30 por 5 é 6. 15 vezes 1 é 15, menos 10, né, que é 10 vezes 1, mais 6 vezes 2, 12. Tá? E aí eu tenho 2 que multiplica o quê? 5 menos 3, 5 menos 8, menos 3. Menos 3 mais 10, 7 sobre 20. Tá? 7 sobre 20. Tira isso aqui e bota a multiplicação. Menos 3. 15 menos 10, 5. 5 mais 12, 17. Multiplica aqui, 17 sobre 30. Pronto. Agora eu posso simplificar. 2 por 2 é 1. 2 dividido por 2 é 1. 20 dividido por 2 é 10. 3 dividido por 3 é 1. 30 dividido por 3 é 10. Coloquei aqui, ó, no mesmo denominador. E aí eu posso escrever dessa forma. 7 décimos menos o quê? 17 sobre 10. E aí eu tenho 7 menos 17 vai dar o quê? Menos 10 sobre 10. Menos 10 sobre 10 vai ser menos 1. 10 dividido por 10 é 1. Sinal negativo, repete o sinal ali, joga lá, ó, marca a alternativa letra A. Letra B. Vamos lá. Um concurso havia o quê? 20 questões de matemática e um candidato acertou o quê? 15. A razão, quando fala razão, é uma divisão, tá? A diferença é que quando é razão, a gente tem que escrever da forma que aparece. Se falou o quê? Ele acertou 15 questões, então vai vir um número 15 no meu numerador. E depois, entre o número de equações que ele acertou e o número que ele errou, é 1/3. Então, será que isso daqui é verdadeiro? Bom, vamos lá. São 20 questões. Ele acertou, de 20 ele acertou 15. Dessas 20 ele errou 5, tá? Acertou e errou. Então, se é uma razão, eu tenho que montar dessa forma. Ele falou da quantidade que ele acertou primeiro e depois da que ele errou. 15 dividido por 5, 3. 3 é diferente de 1/3. Então, isso daqui está errado, tá? Errado. Beleza? Vamos para a nossa última questão. Essa questão aqui, questãozinha aí para a gente estar resolvendo, tá? Trabalhosa, vai dar um trabalhinho, mas a gente vai conseguir. Ó, primeiro a gente vai resolver isso aqui. 2 vezes 1 é 2, mais 1 vai dar 3. Então, eu tenho ali 3/2 sobre aquele pessoal todo ali. Ó. 2 vezes 1 é 2, mais 1 é 3. Então, eu vou ter ali 1 mais 1 sobre o quê? 3/2. Tá? Sobre 3/2, ok? Ele está perguntando aqui, a expressão vai ter o resultado igual a isso aqui? Será? Vamos lá. Eu vou ter 3/2 sobre, olha aqui, aqui eu vou fazer o quê? Vou repetir esse número 1 aqui, mais esse número 1 ali de cima, ó, ele está 1 sobre 1, tá? Então, eu vou ter 1 sobre 1
que multiplica o inverso desse daqui de baixo, tá? Esse aqui vai inverter, vai ficar 2 sobre 3, tá? Isso daqui é divisão entre frações, tá? Isso daqui a gente aprende lá no básico. E aí eu vou repetir 3 meios sobre 1 vezes 2 é 2 e 1 vezes 3 é 3. Então eu vou ficar com 1 mais 2 terços, que vai ser igual a, multiplica, 3 vezes 1 é 3, mais 2 é 5. Então eu vou ter 3 meio sobre 5 terços, tá? Eu acho que não ficou legal aqui, tá? Então vai ficar assim, tá? E aí eu vou multiplicar pelo inverso. Repete a primeira e multiplica pelo inverso da segunda. E olha aí o que vai acontecer. 3 vezes 3, 9. 2 vezes 5, 10. Resultado aqui, ó, é a mesma coisa. Resposta certa, correto. E é isso aí. Acabamos aqui agora a nossa segunda aula sobre conjuntos numéricos. Falamos sobre os números racionais. Se você gostou desse vídeo, deixa aí um feedback para mim lá no meu direct do Instagram e bora que ainda falta parte 3 sobre esse assunto. Até o próximo vídeo. Eu fui! Valeu, concurseiro!